Leite. Gente, a gente tem uma dúvida enorme, né, quanto ao consumo de leite. A gente fala intolerância à lactose, alergia ao leite. Vale a pena ou não vale a pena consumir o leite? É sempre uma polêmica. Quem veio explicar um pouquinho sobre esse assunto pra gente é o nutrólogo Fernando Badur Chueire. Doutor Fernando, ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre a alergia, a diferença da alergia, da intolerância, né? Que tipo de dieta, o que a gente pode substituir quando a gente não toma o leite? Como é que eu vou fazer esse aporte de cálcio, por exemplo, que é a grande dúvida de vocês? Fica aqui com a gente. Polêmico, né, doutor Fernando, o leite. Todo mundo fala assim, leite é muito importante e hoje a gente está vendo muito assim, gente falar, eu tenho intolerância, eu tenho alergia. E aí, é diferente a alergia da intolerância? Isso, é diferente sim, Renata. Por quê? Porque a intolerância, na verdade, é um defeito pela falta da produção de uma enzima, que é produzida no intestino, que digere o açúcar do leite, que é a lactose. Então, se a gente tem a falta da produção dessa enzima, que chama lactase, a deficiência dessa enzima, que vai não digerir a lactose que vem desses alimentos, vai fazer com que a gente tenha algum sintoma, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa é a intolerância à lactose, a deficiência de enzima, que o organismo deixa de produzir essa enzima. Já a alergia ao leite é um defeito congênito, é um problema que acontece muitas vezes na infância, logo na idade de recém-nascido já se descobre isso. E aí as reações causadas pela alergia, são muito maiores e mais graves do que os sintomas relacionados à intolerância. Então a alergia pode causar reações alérgicas de pele, em aparelhos respiratórios e até choque. Nossa. Desde que a pessoa entre em contato com a proteína do leite. Entendi. Entendeu? Agora, a intolerância, ela pode se adquirir ao longo da vida? Eu vejo pessoas que tomaram leite a vida inteira, normalmente em grande quantidade, tanto leite quanto os derivados. De repente, ela começa a se sentir um mal-estar e tal, sintomas muito parecidos com a gastrite, fala, descobri que é intolerância. A intolerância pode vir com os anos? Pode sim, Renata. Pode ser uma intolerância que passa desapercebida ao longo dos anos. Então, à medida que a mucosa, ou seja, aquela parte que reveste o intestino, vai amadurecendo, podem surgir os sintomas. Às vezes, numa fase mais tardia. Às vezes, adultos podem iniciar os sintomas após os 30, 40 ou 50 anos, não tendo tido isso anteriormente. Então, a partir da maturidade dessas células, pode aparecer esses sintomas, né? Agora, existe também a intolerância genética, que eu acho que é a maior parte dos casos, está relacionada a raças, a etnias, por exemplo, pessoas que têm origem africana, europeus, chineses, árabes, são as populações que mais podem apresentar os sintomas dessa doença. Por exemplo, se eu sou filho de alguém que nasceu no Líbano ou meu avô foi libanês, eu posso ter isso também. Nossa, e quais são os sintomas da intolerância normalmente? Isso, sintomas são basicamente diarreia, dor abdominal, aumento da produção de gases e um desconforto muito grande, com sensação de inchaço no abdômen. Estufamento, exatamente. E isso aparece só quando ingere o leite ou os derivados também? Exatamente, leites e derivados. Então, qualquer alimento que contenha lactose, geralmente são os leites derivados, manteigas, queijos e outros derivados do leite, todos esses produtos vão desencadear os sintomas por causa da lactose. Então, uma vez a gente feito o diagnóstico, eu chego aqui no seu consultório e falo, tenho intolerância ao leite. Aliás, como é feito o diagnóstico? Exame de sangue? Isso, aí os exames são feitos, o diagnóstico é feito baseado na história que o paciente nos traz em relação aos sintomas e também existem alguns exames de sangue, que é o teste de tolerância à lactose, e um outro teste um pouco menos conhecido, chamado teste de produção de hidrogênio expirado, que através de gases a gente consegue quantificar essa produção de fermentação que essa enzima vai chegar ao intestino grosso e produzir. Nossa, olha que moderno, hein, gente? E aí, quando vem o diagnóstico, eu chego aqui no nutrólogo, né, no médico nutrólogo, e pergunto, e agora? Como é que eu vou ter meu aporte de cálcio sem leite? O leite sem lactose.
esse que está sendo comercializado aí em larga escala, agora é mais fácil da gente encontrar, né? Todo supermercado tem, substitui? Sim, substitui. Eu acho que o leite sem lactose é a primeira opção que a gente tem para substituir o leite comum. Então, a opção seria passar a usar o leite sem lactose e até alguns produtos que não contêm lactose. Não adianta ele usar o leite sem lactose e comer o queijo comum. O requeijão, o Exatamente. queijo, a tem manteiga. que ser só alimentos que não têm lactose. Então, existe requeijão sem lactose, por exemplo. Então, ele procurar esses produtos que não têm lactose. Isso é fácil de identificar no supermercado pelas embalagens, né? Isso. E o cálcio nesses produtos é a mesma quantidade do cálcio que vem no leite? Todos esses produtos também têm cálcio, então se a gente deixar de usar o leite comum e passar a usar o leite sem lactose, nós não vamos ter deficiência de cálcio, porque a quantidade de cálcio é mais ou menos compatível. Tá. Apesar disso, existem alguns alimentos que podem Eu conter mais cálcio que a gente pode priorizar. Porque esses grupos que tem sem a lactose, eles costumam ter um preço um pouquinho mais salgado. Então, às vezes, né, você aí está com um problema, mas não tem condição de mudar muito, né, a sua alimentação em função de restrição financeira. Como que a gente faz? Ah, não dá para eu comprar o leite sem lactose, ele é muito caro. Eu tenho opções de ter um aporte maior de cálcio sem ser com leite? Sim. A gente poderia optar por alimentos, por exemplo, vegetais verdes escuros, por exemplo, alface, almeirão, couve, Brócolis. espinafre, brócolis, Agrião. Esses produtos contêm um teor de cálcio um pouco melhor do que outros alimentos. Então, se a gente puder priorizar esses alimentos, nós vamos ter também uma fonte de cálcio segura. Certo. Tem mais alguma coisa, doutor Fernando, que você acha muito importante falar sobre esse assunto? Eu acho que surgindo dúvidas em relação a esse problema, que é comum na nossa população, procure um profissional habilitado para poder identificar, confirmar e até tratar, se for o caso, né? Nada de automedicação nem de dieta restritiva sem orientação, hein, gente? Obrigada, doutor Fernando. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora no Simples Assim. Gostou? Dá um like, curte, fala pro amigo se inscrever no nosso canal. Fica sempre antenado aqui com o Simples Assim, que o Simples Assim é o seu programa de saúde e de bem-estar. Até a próxima. Até lá, pessoal.